Dando continuidade aos trabalhos para a apresentação dos resultados das oficinas da 13ª Jornada Lei Maria da Penha, compõe a mesa de trabalhos a conselheira do CNJ, Daldice Santana, e suas excelências, o juiz de direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar e presidente do FONAVID, doutor Ariel Nicolai César Dias, a juíza de direito e coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher do TJ de Mato Grosso do Sul, doutora Jaqueline Machado, o juiz de direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Parnamirim e gestor da Coordenadoria da Mulher do TJ do Rio Grande do Norte, doutor Davis de Oliveira Marques, a juíza de direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Taguatinga, doutora Luciana Pontes Rocha, a juíza de direito do primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Rio de Janeiro, doutora Adriana Ramos Melo, a juíza de direito do primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Porto Alegre, Mageli Franz Machado, e o juiz de direito do primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Porto Velho, doutor Álvaro Calix Ferro. Tem a palavra a conselheira Daldice Santana. Bom, gente, então, até onde eu pude observar nos trabalhos, né, cada um que eu passei, eu gostei de ver a discussão e a profundidade da discussão. Evidentemente que a fundamentação teórica, ou seja, as palestras que tivemos ontem, ela fortaleceu essa discussão, né? Na realidade, os casos foram submetidos aos senhores para justamente provocá-los, diante daquele relato e diante das palestras de ontem, como é que a gente poderia encaminhar ou identificar fator de risco e dar um encaminhamento naquele caso, naquela circunstância. Digamos assim, a gente aprende lendo, ouvindo, falando e fazendo. Quando a gente fez essa oficina, foi justamente para consolidar esses passos de aprendizado que todos nós aprendemos, até porque o grupo foi misto. Foi muito bom ouvir as organizações não governamentais atuando, as ONGs, pessoas representantes delas, as pessoas representando o legislativo e muitos vereadores, muitos procuradores de vereadores estão aqui, e eles trazem uma realidade muito importante. Num grupo aí, eu pude observar que uma delas trouxeram para nós a análise de utilizar o trabalho, o serviço dos agentes de saúde, dos agentes comunitários, que são próximos das pessoas, vivem ali naquele meio. Às vezes, a mulher, numa situação de violência, ela tem mais dificuldade de buscar as instituições mais formais, como buscar o judiciário, buscar o promotor, buscar a defensoria, porque na cabeça dela, ela pode imaginar que esteja buscando uma situação de embate, e ela não quer uma situação de embate, ela quer uma visibilidade daquilo que ela está passando, né? E o agente de segurança pode ser o agente de saúde, perdão, o agente comunitário, ele pode ser a porta de entrada para a informação mais ampla e para dar segurança para buscar um atendimento especializado mais abrangente, não mais importante, mas mais abrangente. Tá? Então, eu realmente, para mim, foi bem, e não participei de todos 100%, mas foi muito enriquecedor. Agora, neste momento, a gente vai dar voz a todos os grupos pelos seus relatores. Tá? Então, cada um vai trazer aquela consolidação, o estímulo que foi dado, e esse estímulo vai ser fonte para que nós elaboremos a carta. E aqui, deixa aqui um apelo,
para que nós cuidemos da execução. Lembrando aqui, nós temos vários coordenadores da área, né? A pesquisa que nós divulgamos ontem, ela será o instrumento de cumprimento das diretrizes da nossa política de enfrentamento à violência doméstica. Nós vamos, digamos assim, cobrar atenção aos pontos positivos para que nós disseminemos e os pontos que precisa de aperfeiçoamento para que nós trabalhemos nas ações de aperfeiçoamento. Essa pesquisa não é para culpar, não existe atribuição de culpa. A pesquisa é um olhar de fora, tá? De outras pessoas, outros olhares, para que justamente nós avancemos. Não é para que nós fiquemos, porque em algum momento o juiz não teve a linguagem empática adequada. Perfeito. Identificou isso? Buscaremos capacitação. Ninguém é obrigado a conhecer tudo. Nós só precisamos ter a sensibilidade de querer conhecer, né? Ninguém. E outra coisa que eu posso pedir aos senhores, magistrados, promotores, defensores, e foi a minha fala inicial, sozinho, às vezes, a gente é muito poderoso, mas eu preciso trabalhar de forma articulada e integrada. Não há como. O juiz, numa mesa de audiência, não pode ser, ao mesmo tempo, psicólogo, tá? Assistente social e julgador. É humanamente difícil ter tanta atribuição num único momento. Não é à toa, não é sem razão que a lei trouxe a equipe multidisciplinar. Eu tenho que confiar nesses profissionais. Eu vejo muito fácil o juiz confiar num perito. Perito para fazer uma conta, para fazer uma análise de engenharia. Na violência doméstica, o nosso perito é o psicólogo, é o assistente social. Tranquilizem-se. Sozinho a gente não dá conta. A gente precisa trabalhar. E aí eu falei que não tem hierarquia. O doutor Tiago falou em horizontalidade, que é a mesma coisa de não ter. Ele falou em rede. Como é que a gente se imagina uma rede? Espaços largos e pequenos ou um espaço proporcionalmente iguais para todos? É isso. Nós trabalhamos em rede. Nosso trabalho é esse, de reconhecer o papel de cada um. Eu vou começar aqui. Quem quer começar primeiro? Pode começar? Então, a doutora Jaqueline. Não sei. A1? Então, vamos pela ordem da oficina. A1, por favor. É sua? Então, pronto. É da Ariel. Doutor Ariel vai falar sobre a oficina 1, que seria a... 2 minutinhos. Os impactos da violência na saúde da mulher. Bom dia. Alô. Bom dia a todos e a todas. Então, de forma bastante breve e concisa, o debate foi muito produtivo no grupo, foi bastante aprofundado, sempre falta tempo, né? Foram elencadas uma série de ideias, de propostas para fins de subsidiar a elaboração da carta da jornada, mas a gente não vai apresentar todas aqui, até a gente acabou, dentro de todas elas, selecionamos as 3, 4 principais, que às vezes até consolida a ideia das demais. Então, de forma bastante breve, assim, as principais conclusões do grupo, que tratava principalmente da temática da saúde, né, foi, primeiro, reforçar a necessidade da atuação em rede no enfrentamento à violência doméstica, que entra na linha do que a conselheira acabou de colocar, né? E o aprimoramento das ferramentas de comunicação entre os componentes da rede e, inclusive, a tentativa de estabelecer uma estruturação formal dessas redes. A gente sabe que alguns locais
tem essas redes mais estruturadas, outros menos. Tem lugares que a rede funciona, mas não tem uma formalização, e isso dificulta, muitas vezes, o conhecimento dos profissionais de saber para onde encaminhar, e, às vezes, uma sobreposição de funções, que, às vezes, uma instituição acaba fazendo uma função que não é dela, e não sabe para onde encaminhar. Então, assim, o estabelecimento formal de fluxos, a gente sabe que cada estado é uma realidade, cada município, então, também isso tem que respeitar a realidade local, né? Mas instar, acho que uma das conclusões do grupo seria instar a formalização desses fluxos de rede em todas as comarcas. Acho que seria mais ou menos nesse sentido. A segunda conclusão foi ressaltado, principalmente em razão dos impactos da violência doméstica na saúde da mulher e da gravidade disso, de alguma forma, se for possível, né, instar o Congresso Nacional a tipificar. A gente já sabe que tem, né, uma série de projetos em lei tramitando nessa questão, mas tipificar a questão da violência psicológica como crime, a questão do stalking, e foi tratado também uma questão que tem bastante debate, mas também se avaliar aquela questão da aplicabilidade da suspensão condicional do processo nas questões da violência doméstica, pelo fato de, muitas vezes, poder ser mais efetivo em razão do tempo, né, como as penas são curtas e o tempo da suspensão é maior, às vezes consegue um controle, uma efetividade maior que a própria pena. E o último ponto, que foi a conclusão final, que acho que talvez seja seria uma manifestação pública da jornada, alertando a sociedade como um todo, né, chamando a atenção desse tema, que a violência doméstica contra a mulher é uma hipótese de risco à saúde da população brasileira, da população feminina, das mulheres. Então, assim, que é um risco à vida, ao desenvolvimento dessas mulheres. Então, acho que, assim, porque muitas vezes a gente fala em violência doméstica, né, fala em violência, fala em crime, só que a gente não presta atenção, não percebe esse enfoque do reflexo disso na saúde das mulheres. Então, violência doméstica é uma questão de saúde também. Acho que seria isso, conselheira. Obrigada. Obrigado. Doutor Ariel. A oficina 2, o atendimento assistencial às mulheres. Bom dia. Então, está funcionando? Tá. Bom, o nosso grupo, apesar de ser bem pequeno, teve uma discussão muito profícua, muito boa, e fez algumas sugestões diante do debate. A gente teve a sorte de conseguir 2 casos ao vivo lá para realmente falarmos e estudarmos, né? 2 mulheres, então, uma que estava no grupo e a outra do terminal, deu um depoimento da situação que já passaram de violência, né? Então, foi muito falado da necessidade de aprimorar a articulação da rede de atendimento, que já foi falado também pelo Ariel, e criar uma política de fluxograma, para que essa mulher seja adequadamente atendida e receba também os serviços adequados. Outro ponto, a capacitação contínua dos profissionais e a sensibilização. Não basta, gente, a gente ter estrutura física, isso até a conselheira esteve lá presente com nós, né, e também referiu, não basta ter a estrutura física, não basta ter as paredes pintadas, a maca lá para atender no imóvel, se nós não tivermos um atendimento humanizado, uma escuta qualificada, né, que é essencial para essa mulher que está em situação de violência. Então, o que faz esse atendimento e essa rede realmente funcionar são as pessoas, né? Não o local, não a mesa, são as pessoas, somos nós. E nós precisamos construir isso, esse atendimento. Como terceiro ponto, a participação e o fortalecimento da sociedade civil e da mulher na formação de políticas públicas. Então, a gente está vendo que os conselhos de mulheres, na verdade, eles são muito poucos procurados, né? Eles também não fazem, às vezes, parte dessa rede, não são chamados. E no nosso fortalecimento de rede, a gente sempre chama esses conselhos. Uma preocupação que foi levantada também é com o conhecimento das especificidades sobre a identidades culturais e sociais dos povos e comunidades tradicionais, gente, para que o atendimento seja feito da melhor maneira possível. Se você vai atender uma mulher que está numa comunidade quilombola ou romani, como foi falado, é necessário que você saiba, ou indígena, saiba ou converse com alguém que sabe como é a melhor forma de atender, porque existem fatores que são muito diferentes daquelas mulheres da área urbana que nós estamos acostumados a atender.
E, por fim, então, a rede criar estratégias de prevenção e educação, espaços de cuidado mesmo, de mudança plural, de socialização de meninos e meninas. Quer dizer, é a educação. Nós temos que entrar na base, no início da educação, para a gente conseguir mudar esse padrão cultural machista, sexista, homofóbico e tudo mais que a gente sabe que existe. Então, são esses os pontos, até como sugestão para a carta, que foram dados. Bom, a gente sempre está confluindo para coisas, isso é muito bom. Ambientes diferentes, assistência social, saúde da mulher, pensando na mesma ideia de rede. Né? Isso já está valendo a jornada, né? Porque todo mundo, a gente fala tanto em rede, e todo mundo com esse pensamento. Mais do que isso, capacitação. Então, vamos para o... Obrigada, doutora Jaqueline. Vamos para a oficina 3. Quais medidas judiciais de proteção e de urgência poderiam ser tomadas em caso de risco de feminicídio? 3. Doutor David. Bom dia a todos. Cumprimento a conselheira Daldice, todos os componentes da mesa, na pessoa da conselheira. O nosso grupo foi um grupo bem grande, né? Nós tivemos vários inscritos, então nós dividimos em 3 magistrados. Tá? Eu vou tratar de algumas propostas, depois os outros magistrados vão dizer para os senhores as demais. Dentro das propostas apresentadas, o nosso grupo tratou das medidas protetivas, então teve como foco o reconhecimento do formulário, o reconhecimento na prática dos fatores de risco e os encaminhamentos que eles gerariam. A partir daí foram feitas propostas individualizadas por divisão de grupos. A primeira proposta apresentada dispõe de seguintes termos: reforçar ou implantar o monitoramento eletrônico para fiscalização das medidas protetivas de urgência em todas as unidades da federação. Isso como um pacote decorrente do formulário, né? Implantar e estender a Patrulha Maria da Penha em todos os estados. Adicionando aí a proposta da comandante Denise, né, que também acabou de dizer aqui há pouco sobre a criação dessas patrulhas, não só a criação, mas como a expansão, mas mais do que a criação e a expansão, a criação de diretrizes nacionais para que essas patrulhas tenham uma atuação uniforme, de acordo com as peculiaridades, obviamente observando as peculiaridades de cada estado. Incentivar a implementação de grupos reflexivos específicos para agentes de segurança pública que respondem a procedimentos da Lei Maria da Penha. Acho que a doutora Luciana pode fazer algum comentário por quê. No caso aqui seriam agressores que são agentes de segurança pública, só que daí teríamos grupos reflexivos para esses atores. Eu acho que ela pode passar aqui a experiência daqui do DF. Nós já realizávamos o grupo reflexivo de homens aqui há algum tempo, e as pessoas da segurança pública, de um modo geral, são agentes penitenciários, polícia civil, polícia militar, também do DETRAN, eles faziam os grupos juntos com os outros, né? E nós começamos a perceber que, como a importância do grupo, de escuta ativa, né, além disso, de trabalhar muito a autorresponsabilização, eles não se sentiam à vontade de estar falando junto com os outros homens envolvidos em situação de violência doméstica, até porque, muitas vezes, eles trabalhavam próximos, ou aqui em Brasília é tudo muito perto, né, um lugar do outro, e ele ia estar na rua atuando e encontrando um agressor que foi colega do curso com ele, aqui, né? Então, essa situação, houve uma parceria com a segurança pública, então é feito esse curso na escola de governo. Então, o João, que é aqui facilitador, né, do Núcleo Judiciário da Mulher, juntamente com a Miriam, pedagoga, e outros, a Márcia, que está aqui também, Renata. O João está aqui, João está ali, Márcia lá atrás, e Renata lá atrás, e Miriam, pedagoga lá atrás, do Núcleo Judiciário da Mulher. Parabéns à equipe do Núcleo Judiciário. Quer que levanta? Tá bom, então levantem. Equipe do Núcleo Judiciário da Mulher, que ajudou a facilitar hoje os grupos. João aqui, cadê mais? Márcia lá, Miriam, Cristiane, todos aqui presentes, ajudando a facilitar. A gente emprestou para a equipe nacional aí, não, os grupos. E aí eles criaram essa metodologia diferenciada junto com a Secretaria de Segurança. Então, são facilitadores do núcleo junto com a segurança para fazer esses grupos lá. A quarta proposta seria a expansão
ou nos estados onde não existem, a criação dos núcleos de defesa da mulher com coordenação estadual. Na realidade, isso foi uma proposta da Defensoria Pública, né? Pode ser que alguns estados já tenham, outros não têm. Então, a proposta é criar e, para aqueles que já têm, expandir. Quinta proposta, criação de órgãos de execução de defesa da mulher em todas as comarcas onde haja juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sexta proposta, propõe implementar políticas públicas voltadas especificamente para crianças e adolescentes, vítimas diretas ou indiretas da violência doméstica ou órfãos de feminicídio, né? Porque a preocupação do grupo foi, na gestão dos riscos, um olhar específico não só para a mulher, mas também para os filhos dessa relação violenta. A sétima proposta, capacitar para a correta aplicação do formulário de avaliação de risco. No nosso grupo, a gente teve um enfoque específico no reconhecimento desses fatores de risco. Então, a gente aplicou casos concretos, né, e verificou que o grupo teve uma certa dificuldade no momento por não conhecer em sua totalidade o formulário e não conhecer especificamente todos os fatores de risco. Então, eu acho que essa jornada ela cumpriu esse papel de reconhecimento inicial, mas é necessário que essa capacitação seja aprofundada. E isso foi uma proposta do grupo, que conste na carta, para que os tribunais de justiça aprofundem essa capacitação, né? Somente com conhecimento específico dos formulários e dos fatores de risco é que a gente vai poder conseguir efetivamente gerir os riscos e trazer um resultado efetivo para esse formulário, já que ele não é um papel por si só, ele tem que gerar encaminhamentos. Doutora Luciana vai passar para os itens seguintes. Disseminar a aplicação, já está com som? Disseminar a aplicação do Formulário Nacional de Avaliação por todos os agentes da rede, quando forem os primeiros a atender a vítima. Isso aqui é importante, porque, obviamente, a gente sabe que o atendimento da violência doméstica e familiar tem múltiplas portas, pode chegar primeiro na saúde, pode chegar primeiro nos órgãos do Poder Executivo, CRAS, CREAS, CEANS, etc., pode chegar primeiro no Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria. Então, disseminar que quem for o primeiro a receber essa demanda já tenha a aplicação do formulário. Está na própria resolução do CNJ, já prevê essa possibilidade, né? A resolução colocou que será preferencialmente na polícia e que, se não tiver, será feito pelas equipes multidisciplinares dos tribunais, mas é óbvio, tem um parágrafo lá embaixo, depois, que fala que faculta-se que qualquer instituição da rede utilize, né? Essa é a nossa intenção. Capacitar agentes da rede para aplicação do formulário, como já foi falado, é importante que todos estejam capacitados e conheçam os fatores de risco ali identificados. É interessante que a gente fez na dinâmica do caso 3, da oficina 3, o caso concreto, e aí, a partir do caso concreto, as pessoas iam marcando no formulário o que perceberam de fatores de risco ali. Então, a partir do momento que a gente está familiarizado com o questionário, é interessante que, quando vem a narrativa da vítima, a gente vai fazendo um raio-x tão interessante de fatores de risco, ela vai falando, porque ele usa álcool, drogas, isso é fator de risco. Porque bateu na presença do filho, já é fator de risco. Você vai lendo a vítima a partir de um olhar especializado, quando você conhece que os fatores presentes no questionário são fatores de risco. Então, essa é a ideia, que todos os profissionais conheçam muito bem o formulário, porque você já faz um diagnóstico da vítima nesse sentido, né? Encaminhamentos para a rede de proteção com cópia do formulário para informação dos fatores de risco existentes. Isso aqui foi até uma experiência que a gente teve com o CIMI aqui, que é quem faz a fiscalização do monitoramento eletrônico, que eles falam que, às vezes, vem a decisão do monitoramento, mas eles não têm muitas informações sobre o caso. E, se o formulário acompanhasse a decisão de monitoramento, ele saberia exatamente, com os olhos que são de acompanhamento do monitorado, os olhos da justiça, os fatores de risco existentes. E assim para as outras redes. Vai encaminhar para o psicossocial, vai junto com o formulário, que ali já tem vários fatores que podem facilitar o atendimento e também para evitar que ele seja aplicado múltiplas vezes. Porque, se a ideia é que todos apliquem o formulário, um da rede já preencheu, já manda para o próximo com o encaminhamento junto com esse formulário. Desenvolver políticas públicas eficazes para difundir a implantação dos grupos reflexivos para homens e mulheres envolvidos em situação de violência doméstica. Propor formas de aumentar a integração da rede de proteção da mulher.
Nas medidas protetivas de suspensão da posse de arma, prevê também a questão do destino da arma particular. Isso foi um pedido da nossa Polícia Civil aqui, dizendo que muitas vezes a gente suspende a arma, é feito o recolhimento dessa arma funcional e a arma que está em casa. Para o juiz também está dando a determinação de recolhimento dessa arma particular, fazer a busca e apreensão dessa arma particular como medida eficaz de desarmar-se o ofensor. Por último, que os tribunais de justiça de cada estado reúnam a rede para a implementação do formulário nacional em todos os estados da federação. Concluídas as conclusões do nosso grupo. Obrigada, doutora Luciana. Só lembrando, gente, que, na realidade, aqui, a mesa não cabe todo mundo, mas em cada grupo tiveram vários participantes. Depois eu vou mencionar o nome... Não, participante não. Correlator. Então, teve o relator e teve sempre um outro e outras ajudando na coordenação do grupo. Tá? Então, no final, eu vou mencionar o nome dos colegas, tá bom? Porque não dá, infelizmente, não dá para compor todos aqui. Então, agora nós temos a oficina 4, né? Atenção... A 3? Desculpe. Ainda tem a parte da 3. Então, doutora Adriana, por favor. Bom dia. A gente concluiu aqui algumas propostas para o CNJ, mas eu gostaria de convidar a Ana Mota, que esteve comigo, a Rejane e a defensora Simone aqui, para pelo menos ficarem aqui conosco, porque participaram ativamente. Eu convidei, a Ana fez aqui a relatoria. Como todos aqui participaram, eu gostaria, se pudesse, né? Eu tive que fazer, como o tempo foi muito rápido, conselheira, a gente teve que correr. Então, qualquer coisa elas podem... Vou pedir para elas virem aqui. São 7 propostas, aí não dá para uma pessoa só. Né, Jane? Cadê a Ana? É muita gente, é muita coisa. Aí eu fiz aqui, eu fui corrigindo agora, então a Jane, que é a colega do Pará, a Ana de Pernambuco e a defensora pública Simone, representando aqui a defensoria, também participou ativamente. Então, eu vou pedir para elas, desculpa aqui que eu estou com a bateria já no fim, desculpa, conselheira, assim um pouquinho. Então, foi um grupo bem... o grupo que está ali participou muito, os policiais militares, defensoras, as juízas, os colegas participaram muito e saíram aqui 7 propostas, então todas muito relevantes e eu gostaria então contar com a colaboração aqui da Jane. Começa, a Simone fala, cada uma fala 2 ou 3, tá bom? Então vamos lá. Bom, uma das propostas foi para o CNJ, que aproveitasse o formulário de gestão de risco para se fazer um cadastro nacional de vítimas e agressores, a partir do preenchimento desse formulário. Então, a partir daí, se ter um cadastro nacional. E a segunda proposta foi de fomentar a criação, que vai no mesmo sentido da parte do grupo, que é o mesmo grupo, mas dividido, né, que foi coordenado pelo colega Davis e a colega Luciana, fomentar a criação de patrulha Maria da Penha nos estados e municípios para monitoramento do cumprimento das medidas protetivas, através de convênios e outros instrumentos legais entre o CNJ, o Ministério da Justiça e de Segurança Pública, como também os outros dispositivos eletrônicos de monitoramento. Tornozeleiras, GPS, alguns lugares chama botão do pânico, lá no Pará nós temos o SOS Mulher. Então, esses dispositivos. O grupo entendeu que é importante que isso seja uma política judiciária através do CNJ. Inclusive, tinham alguns policiais que atuam, estavam no nosso grupo, e eles acharam que é muito importante que tenha essa unificação.
Foram essas duas propostas. Vou passar aqui para... Acho que essa... Quer falar? Fala desses dois aqui, que é essa onde tinha chegado. Pronto. A terceira proposta do nosso grupo é a elaboração de um aplicativo visando a proteção da mulher em situação de violência e para aplicação em todo o país. E, caso a vítima não possa obter este celular, que o CNJ realize parcerias com outras entidades para fornecimento de aparelhos. Esse foi o primeiro. O segundo seria fomentar, pelo CNJ, a celebração de convênio, ajustes ou protocolos com ONGs e universidades para o atendimento integral às vítimas. Esse nosso grupo pensou nisso. Diante da avaliação de risco e também da necessidade de sensibilização dos atores que fomentam a proteção da mulher, pensamos também em fomentar, através da Enfam, das escolas judiciais, magistratura estadual, academias de polícia civil e militar, guardas municipais, Ministério Público, Defensoria Pública, e as equipes psicossociais, a capacitação inicial e continuada. É preciso que a gente reavalie sempre, não basta só um único encontro, um único curso, mas essa capacitação seja sempre permanente, em questões de gênero e direitos humanos. Também pensamos, trouxemos a nível de sugestão, a criação, e aí a Jane vai fazer uma sugestão para a doutora Adriana, a criação de centros integrados, não é isso, Jane? De atendimento à mulher e filhos, dentro da estrutura do Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público, defensorias públicas e toda a rede de atendimento à mulher. Acrescentando, essa ideia que a doutora Simone relatou aqui, a gente pensou o seguinte, num centro dentro do Poder Judiciário, nas dependências, para que essa mulher, qualquer demanda que ela tenha na justiça, seja de ordem de família, criminal, violência doméstica, sucessões, ela possa ter um atendimento não revitimizador, que a Defensoria Pública esteja integrada, Ministério Público, Rede Assistencial Saúde e também os promotores e promotoras de justiça, para que essa mulher, porque uma das grandes reclamações da pesquisa ontem que nós ouvimos, é que essa mulher ela fica perdida, sem qualquer informação. E se ela tiver e puder contar com esse centro integrado, com essas parcerias, ela vai, com certeza, ter um atendimento mais rápido, mais humano, que é o que o CNJ preconiza, inclusive em todas as suas resoluções, e que, infelizmente, na pesquisa ficou demonstrado. Tem mais uma. A última que a gente colocou aqui foi sugestão, acho que foi da Jane também, mas o grupo todo concordou. Recomendação pelo CNJ aos tribunais para o fomento à frequência a cursos de capacitação em direitos humanos e questões de gênero para fins de remoção, promoção para juizados, varas de violência doméstica contra a mulher e para as varas de tribunais de júri. Justamente pela pesquisa, o resultado ontem, que muitas mulheres não se sentem acolhidas, não se sentem bem atendidas dentro do sistema de justiça. Então, às vezes, o colega não tem realmente a questão do perfil, né? Para estar numa vara dessa, que é uma vara social, sobretudo. É uma vara que requer uma atuação diferenciada, uma alteração com muita alteridade. Então, a gente precisa que o juiz ou a juíza que vá para essa vara ela tenha, pelo menos, se não obrigatório, recomendação que ele frequente ou ela frequente esses cursos para ver essa sensibilização para o tema, assim como na Defensoria, Ministério Público e nas academias de polícia. A Jane vai complementar. É que, com relação às varas de tribunal do júri, lá no Pará, nós não temos tanta dificuldade, porque a primeira fase do tribunal do júri de feminicídio ou de feminicídio consumado ou tentado tramita pela vara de violência doméstica. Só se pronunciado é que vai para a vara do tribunal do júri.
mas, diante do caso que a colega Adriana levou, de uma revitimização flagrante de uma vítima de feminicídio tentado, que foi sem nenhuma, chegou para a vara do Tribunal do Júri e ela não teve nenhum atendimento, ela foi ouvida como uma testemunha, não foi nem como uma vítima. Então, é muito importante que haja essa preparação, essa capacitação para os juízes e juízas de varas de Tribunal do Júri. E, a título de exemplo desses cursos exigidos para a remoção ou a promoção, no Pará, nós temos varas agrárias. E para que o juiz se promova ou se remova para uma vara agrária, ele tem que ter um curso específico de formação em direito agrário e ambiental. Então, para um juiz ser juiz de vara agrária e ambiental, precisa ter um curso específico, e não é um curso de 20 nem 40 horas, não. Eu sei porque eu fiz esse curso. É um curso bem extenso, e um curso que prepara bastante o juiz para isso. Agora, para uma vara de violência doméstica, não precisa ter nenhuma formação, é um caso a se pensar. Então, é isso. Essas eram as nossas contribuições. Obrigada. Obrigada, doutoras. Doutora Adriana, ela quebrou um pouco o protocolo. A ideia é que fosse só os relatores, então, eu, por uma questão de equidade, né, vamos também pedir para que os colegas que contribuíram nos grupos se apresentassem, né? No grupo 1, eu tive, e, por favor, eu gostaria que levantasse para não... não, mas é para não tumultuar, mas é só levantar, ficar. Eu pediria que a doutora Marcela Novaes foi uma das que contribuíram, né, na oficina, doutora Regina, doutora Isabela, e doutora Geoconda e doutora Lenice, a desembargadora Lenice. Por favor, só levantando, que foram as pessoas que atuaram como facilitadores, como a professora Marcela, a professora Regina, que foram palestrantes ontem. Então, elas foram exatamente na área que elas atuaram. E a desembargadora Lenice atuou como relatora na contribuição, e a doutora Geoconda também. E a doutora Isabela, ali. Então, muito obrigada pela contribuição dos senhores. Tá bom? No grupo 2, nós tivemos a doutora Vanessa Vieira, assistente social, tá? Do TJMS. Maíra? A letra. Doutora Cristiane Matos, por favor. Márcia Maria, levantando, por gentileza, Borba. Tá? A doutora Miriam Caldeira, pedagoga do TJM. Então, por nossos agradecimentos pelo trabalho que os senhores desenvolveram no grupo 3. Desculpe, o grupo 3, eu falei Miriam, mas acho que a doutora Miriam é a 3 também. Cecília Soares, psicóloga. João Wesley Domingos, por favor, levantando todos para o pessoal identificar e cumprimentar pelo trabalho que os senhores fizeram. Renata Chaves e doutora Miriam. Não está mais? Não estão? Ah, tá. No grupo 4, que foi conduzido pelo doutor Álvaro, nós temos a doutora Tereza Cabral, que atuou ajudando ali, na coordenação dos trabalhos do grupo, doutor George Combiniano, ok?
é doutora Renata Bevilacqua, psicóloga do TJDF. Tá? Nosso obrigado aos senhores. Tá? Obrigada. Então, conselheira, deixa eu só acrescentar aqui um pouquinho, porque aqui no grupo 4 a gente fez uma metodologia um pouquinho diferente, a parte aqui de baixo. Foram dois. Exatamente. E aí, a cada dupla ou trio, eles tinham um relator. Então, agora, também para não identificar, daqui eu não tenho o nome completo de todos, mas eu acho que, se a senhora me permitir, pedir que levantem, então, aqueles colegas que atuaram como relatores naquele momento que a gente estava apresentando as nossas propostas. Vamos estar todos contemplados aqui. Além do João, que já levantou antes, né, que é aqui do DF. Muito obrigada. E vi que foi, aparentemente, a equipe multidisciplinar, porque eu só volto a repetir, eu só consigo identificar o policial, porque está de farda, né? Então, os outros, alguns juízes eu conheço, mas eu imagino que tenha advogado, que tenha dos outros atuando, e isso é muito bom que os senhores tenham atuado como relator, o que trouxe, evidentemente, a vivência dos senhores para enriquecimento dos grupos. Bom, falta o 4 agora, né? O grupo 4, que é o grupo que tratou da atenção às mulheres e aos homens envolvidos em situação de violência doméstica. O que podemos fazer? Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente a Renata, a Tereza e o Jorge, né, que comigo dividiram esses trabalhos lá, já foram mencionados, mas eu faço questão de registrar. E vou quebrar o protocolo rapidamente, só para agradecer mais uma vez e tornar minhas as palavras, todas as palavras elogiosas que foram tecidas à conselheira Daldice aqui e que estão por ser ainda ditas, porque merecedora de todas essas palavras, especialmente por esses 4 anos que esteve à frente desse trabalho, dessa causa que a gente diz, que é a violência contra a mulher, o enfrentamento a essa violência e pela consecução dos direitos da mulher. Então, mais uma vez, conselheira, parabéns por tudo que fez e vai deixar saudades em nossos corações, com toda certeza. Mas, passando agora aqui ao que foi decidido no grupo, um grupo bastante diversificado, extremamente importante isso, com advogados, promotores, defensores e defensoras, advogadas, vereadoras, né, bastante importante essa participação. E as propostas foram as seguintes. A necessidade de abrigamento temporário deve ser aferida pela rede de atendimento, independentemente da percepção da vítima, quando esta nega a necessidade. Porque foi dito que, com a dificuldade, por vezes, da vítima compreender a violência, talvez ela não compreenda também essa necessidade. Então, nós, os atores que estejamos verificando isso no formulário, temos que auferir essa necessidade, mesmo que ela diga que não tenha essa necessidade de abrigo. É possível, por meio de medidas protetivas, encaminhar-se agressor e vítima para grupos reflexivos ou serviços assemelhados. Fortalecer, capacitar e sensibilizar de forma continuada a rede de atendimento sobre gênero e violência contra a mulher, bem como sobre o formulário de risco. Em havendo filhos em comum entre agressor e vítima, encaminhá-los aos serviços oferecidos pela rede de atendimento ou, na impossibilidade, encaminhá-los para a oficina de pais e filhos do CNJ, observadas as restrições impostas pelo juizado, que, por exemplo, por vezes há restrição de contato físico entre agressor e vítima, que isso precisa ser respeitado e trabalhado antes dessas reuniões. Deve-se promover a articulação e padronização do fluxo dos serviços oferecidos pela rede, visando identificação e facilitação dos encaminhamentos. Preenchimento do formulário, preferencialmente, a ser realizado com assistência de profissional capacitado da rede de atendimento, atentando-se às condições físicas e psicológicas da vítima. Buscar a formalização de convênios e termos de cooperação com entidades públicas ou privadas para ofertas dos serviços previstos na Lei Maria da Penha. Obrigado. Então, bom dia ou boa tarde, né, para todos e todas.
Vou ler aqui, então, as proposições do grupo 4, né, que estava dividido em 2 partes. Claro que tem muitos deles que se repetem, então, eu vou só fazer uma complementação. Em relação aos grupos reflexivos para homens e mulheres, eu complemento aqui a sugestão, então, de que sejam construídos através de convênios do Judiciário com universidades e outras instituições públicas e ONGs. E a utilização de verbas das penas alternativas para propiciar, então, a criação desses grupos. Propiciar meios com disponibilização de equipamentos adequados para a aplicação do monitoramento eletrônico, quando cabível. Efetivar e ampliar a utilização da justiça restaurativa, criar política pública para abrigamento da mulher em situação de violência doméstica, também utilizando essas penas, as verbas das penas alternativas e até a parceria público-privada, e pensando, inclusive, na regionalização dessas casas. A criação e ampliação das patrulhas Maria da Penha, ou equivalentes, e aqui a gente traz uma novidade, baseado já em algumas experiências, que essa patrulha ela atenda não só as mulheres, mas também os homens. Fomentar a criação de CAPs AD e de saúde mental, e também por meios de cooperação técnica com universidades e conselhos federal de psicologia, em função, né, dessa necessidade que a gente tem do apoio na área da saúde mental, não só para as mulheres, também para os homens e crianças. Política Nacional de Criação e Fortalecimento de CREAS, porque é lá que são tratadas efetivamente as vulnerabilidades. E lá, então, se criar prioridade para atendimento dessa mulher em situação de violência doméstica. Prioridade também nos serviços de saúde, como as cirurgias reparadoras, no serviço de odontologia e fisioterapia. No Sistema S foi sugerido, então, que esses serviços técnicos profissionalizantes e de emprego sejam, né, fomentados, com a criação também de programas de geração de emprego e renda para gerar autonomia financeira, tanto para as mulheres como também para os autores das violências, e fundamental também investir na educação dessas pessoas, na educação mesmo, na escola, porque muitas dessas pessoas sequer têm, né, escolaridade suficiente para serem capacitadas, por exemplo, para ingressar no mercado de trabalho, e foi sugerido aqui uma parceria com o EJA. Criação de serviços específicos para atendimento de pessoas com necessidades especiais, né, até porque nós temos no formulário aqui de avaliação de risco item específico sobre isso. Fortalecimento da ideia da articulação em rede e criação de fortalecimento ao autocuidado e que inclua a ideia de defesa pessoal para as mulheres em situação de violência doméstica. Programa também de orientação jurídica e escuta para saber das necessidades da vítima, muito baseado naquela pesquisa que foi divulgada ontem. Foi sugerido também maior integração entre os juízes de violência doméstica e de família para criar perspectiva de gênero e reconhecer as decisões de medidas protetivas, né, que são concedidas nos juizados pelas varas de família. Prioridade nas políticas públicas de habitação, como, por exemplo, aluguel social, a mulher em situação de violência doméstica, e foi sugerido aqui que isso faça parte, inclusive, de uma legislação local, municipal ou do Estado, para que se ressalte, né, essa política pública que está lá na Lei Maria da Penha, mas que acaba que, no âmbito de aplicação mesmo, que é local, ela não acontece. Campanhas educativas, com ênfase nas escolas e na mídia, sobre o que é a violência contra a mulher, né, e onde procurar ajuda para que essas violências não passem despercebidas ou naturalizadas na sociedade. A necessidade de elaboração de um plano de segurança, que pode ser feito pela Polícia Militar e onde tiver a Patrulha Maria da Penha ou assemelhado, esse plano individualizado para a vítima e também para a vizinhança dela. Uma interlocução da equipe de saúde com a equipe da escola, em casos que tenham filhos, né, que frequentem creche ou escola, para que haja um atendimento integral para essas crianças. Em relação às etnias, foi falado aqui a capacitação para conhecimento e identificação dessas necessidades, conforme a especificidade, as culturas, para possibilitar as intervenções necessárias. E salientado aqui um olhar atento para as estatísticas
que apresentam a mulher negra como a que mais sofre violência doméstica e, inclusive, nos índices maiores de feminicídios. E mecanismos para possibilitar e ampliar o acesso aos serviços da rede, sugeriram ampliação de delegacias especializadas e ampliação de serviços de saúde, com a criação também de protocolos com a rede de saúde, inclusive hospitalar, para atendimento e encaminhamento das mulheres, especialmente nos casos de violência sexual. Também a criação de sistema específico para compartilhamento de informações, isso já foi falado aqui, não só entre o sistema de justiça, mas também com a rede, para gerar intervenções mais efetivas, né? Em havendo resposta sim ao item 23 do formulário, que é aquele que pergunta se a mulher vive em bairro, comunidade ou zona rural, né, com maior situação de violência. Então, se houver sim, demandar um estudo de mancha criminal e conflitos e, a partir desses dados, articular a rede de promoção da cultura da paz. E ainda um estudo de campo para identificar as necessidades do local, para criar mecanismos que possibilitem o acesso a serviços da rede, né, de proteção. E o último item, não menos importante que os demais, e que já foi objeto de outras cartas, e que a gente, inclusive, nos fonavídeos sempre trata disso, que é a necessidade da gente ter atenção e cuidado com o cuidador, né, com aqueles que cuidam, né, e sejam servidores do judiciário, os profissionais da rede de atendimento e proteção. Então, foram essas as contribuições. Agradeço ao João, né, que dividiu comigo ali a coordenação do grupo, e a todos os colegas ali, que nós tivemos realmente uma rede, né? O nosso grupo tinha rede, né, formada ali, acho que todos os atores estavam presentes, que contribuiu muito para o êxito aqui do nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada, doutora Marcela, e todos do grupo 4. Bom, gente, então, nós podemos perceber aí que algumas coisas, alguns pontos, alguns aspectos do que foi debatido durante esses dias todos aqui, eles permearam a discussão, eles estão presentes em todos os grupos. Então, o que a gente vai fazer agora? Enquanto os senhores vão almoçar, né, nós vamos trabalhar com o lanchinho, todo mundo aqui trabalha escravo, tá? Para que, quando os senhores retornarem do almoço, nós possamos apresentar uma síntese daquilo, que é claro que não vamos colocar tudo isso, mas a gente vai tentar buscar a identificação de pontos de contato de todos os grupos para consolidar na carta, certo? Então, eu os libero para o almoço e retornemos aqui e nós fiquemos aqui trabalhando, tá bom? Muito obrigada. Oi.